O código perdido das primeiras civilizações. O segredo esquecido da origem humana. A história da humanidade sempre foi contada como uma sequência de avanços, da pedra ao ferro, do fogo à cidade. Mas poucos se perguntam o que realmente aconteceu nas sombras dessa evolução. Por trás das ruínas e dos livros existe um enigma mais profundo. Um código oculto, escrito não apenas em pedra, mas na própria memória da espécie humana. Hoje, você vai cruzar o limite entre o que foi ensinado e o que foi esquecido. Desde o primeiro fogo aceso em uma caverna africana até os templos que desafiaram os deuses, a origem das civilizações revela um padrão que não é apenas técnico, é espiritual, simbólico e, talvez, intencionalmente escondido. Imagine, uma noite há 300 mil anos. O vento sopra sobre planícies vazias. Um grupo de caçadores observa uma faísca transformar-se em chama. Aquele instante, aparentemente banal, foi a primeira revolução humana. O fogo não apenas aqueceu corpos, ele acendeu a consciência. Ali nasceu a primeira sociedade e, com ela, o primeiro mito. Esses antigos seres, que os livros chamam de primitivos, já dominavam o poder que moldaria o destino de impérios, o conhecimento. Eles não escreviam, mas gravavam ideias em pedra, em ocre e em silêncio. E o silêncio, naquela era uma linguagem sagrada. Séculos depois, as planícies se tornaram vilas, e as vilas, cidades. E assim, o que chamamos de civilização começou. Mas há algo que quase ninguém percebe. As primeiras cidades não foram erguidas apenas por necessidade, mas por fé. Fé no controle do tempo, da água e dos deuses. Na Mesopotâmia, o homem acreditou ter domesticado os rios, mas talvez tenha sido o contrário. O Tigre e o Eufrates moldaram não apenas o solo, mas o pensamento. Dali surgiram o comércio, a escrita e a contabilidade, não como invenções inocentes, mas como ferramentas de poder. O que começou como agricultura tornou-se geopolítica antiga. Cada grão medido, cada tijolo de barro, cada tablete de argila era uma declaração silenciosa. O homem podia dominar o caos. Mas para sustentar esse domínio, precisou criar algo ainda mais forte: a crença no controle divino. Surgiram os templos, os reis sacerdotes, as leis sagradas. A primeira civilização não nasceu do progresso, nasceu do medo de perder o controle. No Egito, o rio Nilo era mais do que em curso d'água, era uma promessa. Quando ele transbordava, era o Deus se revelando, e quando falhava, o povo via o juízo dos céus. Essa relação entre fé e natureza criou o conceito de ordem cósmica, o Ma'at, e por séculos, essa ideia sustentou não apenas pirâmides, mas impérios inteiros. Mas o que quase nunca é dito é que os egípcios não construíram para viver eternamente, eles construíram para lembrar eternamente. Cada pedra das pirâmides era um código simbólico, um mapa do céu e da alma. E quando observamos as inscrições, percebemos algo inquietante. Os antigos sabiam que o tempo destrói impérios, mas acreditavam que o conhecimento poderia vencê-lo. A história oculta das civilizações antigas nos mostra que o avanço humano não foi linear, mas cíclico. A cada auge veio um colapso, a cada império um esquecimento. Por isso, cada nova civilização parece repetir as mesmas fórmulas: domínio da natureza, centralização do poder, adoração de símbolos e, por fim, decadência. Nos vales do Indo e nas margens do Rio Amarelo, povos que nunca se conheceram chegaram às mesmas conclusões. Sem equilíbrio, até os deuses morrem. Suas cidades ruíram não por falta de sabedoria, mas por excesso de confiança. E quando as águas recuaram, o homem aprendeu, por um breve momento, que não há poder maior que o da natureza. E ainda assim, a evolução humana prosseguiu, guiada por uma força invisível, a necessidade de entender o mistério. Foi essa busca que deu origem à escrita, à arte e às crenças. Cada civilização foi um espelho da anterior, e cada ruína um aviso. Mas aqui está o ponto que quase ninguém ousa tocar. E se a primeira civilização não foi a mais primitiva, mas a mais sábia? Arqueólogos encontram vestígios que desafiam a cronologia clássica. Templos enterrados sobre camadas de tempo, construções megalíticas mais antigas que o próprio Egito. Locais como Göbekli Tepe, na Turquia, mostram que 12 mil anos, seres humanos já erguiam templos complexos antes mesmo da invenção da agricultura.
Quem os construiu? Por que os enterraram? E o mais inquietante, quem ensinou essas técnicas a povos que supostamente não sabiam sequer plantar? Essas perguntas não pertencem ao campo da fantasia. Elas estão no coração da arqueologia proibida, aquela que desafia as versões oficiais e busca as peças ausentes da nossa própria origem. Porque a verdade é simples: a civilização humana não começou com ferramentas, mas com perguntas. Quando o homem olhou o fogo e perguntou de onde vem, nasceu a filosofia. Quando olhou o céu e perguntou por que estamos aqui, nasceu a religião. E quando olhou para si mesmo e perguntou quem sou, nasceu a consciência. Essas perguntas nunca desapareceram, elas apenas mudaram de idioma. Hoje, enquanto ergueram-se arranha-céus sobre antigas ruínas, o padrão continua. Cada império moderno carrega o DNA de seus ancestrais: controle, fé, comércio, guerra e esquecimento. A geopolítica das civilizações continua sendo um tabuleiro de poder, e cada nação ainda luta pelo mesmo sonho antigo: vencer o tempo. Mas o tempo é o verdadeiro Deus que nunca foi destronado. E é por isso que a história oculta da humanidade é mais do que uma linha do tempo, é um espelho. Um espelho que nos pergunta: você realmente acredita que somos os primeiros a chegar tão longe? Se cada civilização carrega dentro de si a semante da próxima, talvez o maior segredo esteja em aceitar que nada começa e nada termina. Nós somos apenas o capítulo mais recente de uma história escrita em pedra, sangue e fogo. E se quisermos entender o futuro, precisamos decifrar o código das origens, o mesmo código que ainda vibra nas ruínas, nas lendas e dentro de nós. Então, antes de seguirmos para o próximo enigma, lembre-se: o maior mistério da humanidade não está nas pirâmides, mas na mente que as sonhou. Inscreva-se no canal O Enigma Global e continue explorando comigo os segredos esquecidos que moldaram o mundo, porque a história ainda está sendo escrita.